Nós vamos estudar hoje a igreja de Laodiceia, a última igreja a qual Jesus envia uma mensagem, uma carta. Cada carta de Jesus para as igrejas do Apocalipse tem um foco, tem um conteúdo, tem um propósito. E na igreja de Laodiceia nós vemos que o conteúdo que Jesus entregou àquela igreja tem a ver com esfriamento espiritual. Foi uma igreja, a igreja que estava em Laodiceia, que permitiu que um esfriamento de sua vida cristã acometesse aqueles irmãos. Então nós encontramos aí Jesus reprovando essa atitude do esfriamento espiritual, ao mesmo tempo que trazendo uma mensagem para fazer com que aquela igreja se despertasse para uma vida renovada no seu fervor ou na sua espiritualidade. A maioria dos teólogos afirma que a igreja de Laodiceia é aquela que mais se assemelha às igrejas de hoje, no século XXI, de uma maneira geral. Principalmente em contextos de forte influência da secularização, que nós já vamos ver o que é isso. De todas as 7 cartas do Apocalipse, esta, a Laodiceia, é a mais severa ou a mais dura de Jesus. Nela, Jesus não faz nenhum tipo de elogio àquela congregação. Pelo contrário, o Senhor apenas faz exortações. Nós vamos ver então sobre uma igreja que se esfriou na vida com Deus, que precisava de renovação do seu fervor. Fervor, para quem não sabe, não é necessariamente coisas estereótipas, coisas externas, é levantar a mão no culto, bater palma, dizer amém bem forte, se bem que não faz mal quando a igreja participa do culto de uma maneira mais incisiva, diz amém, e isso é bom até para o pregador entender que ele está no caminho certo. Uma igreja participativa diante de um Deus vivo não é ruim, mas fervor não é necessariamente coisas externas, formas. Fervor tem a ver com o coração, tem a ver com aspectos internos da nossa vida, a nossa relação com Jesus Cristo. Fervor significa um forte desejo e entusiasmo que queima dentro do nosso coração quando nos relacionamos em intimidade, em obediência, em serviço a Jesus e ao seu reino, e fazemos isso com fidelidade e com paixão. A pergunta inicial é: quando foi a última vez que Jesus Cristo nos encontrou com um fervor espiritual forte? Será que se o Senhor colocasse uma espécie de termômetro da nossa espiritualidade dentro do nosso coração, como seria o nosso nível de fervor hoje? Será que você não está aqui nessa noite precisando de uma renovação de sua vida espiritual? Essa mensagem é atual e é para nós. E nós vamos então entrar na palavra de Deus lendo Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Diz assim, prestem atenção na leitura: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, essas são as palavras do Amém. Amém aí não é o amém que a gente fala no final da oração, mas é um título a Jesus aí. Ele é aquele que cumpre a sua palavra. A gente fala amém, amém significa assim seja. Jesus é aquele que diz e cumpre aquilo que ele fala, todas as suas promessas serão cumpridas. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Ele é o rei sobre todas as coisas, o Criador. Ele diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha ou a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar.
Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia renovando o fervor espiritual. Primeiro ponto, Jesus ele sempre se apresenta nessas cartas falando alguma coisa sobre as características messiânicas e divinas dele. E depois Jesus ele sempre diz sobre algo que ele conhecia das igrejas. E aqui ele diz algumas coisas que ele conhecia acerca da vida da igreja em Laodiceia. E não eram coisas boas. As obras que Jesus conhecia da igreja de Laodiceia eram obras que Jesus reprovou e que eram obras más e que indicavam a perda da espiritualidade, do fervor espiritual. Nós vamos notar aí, nessa mensagem, e a partir desse ponto, que o esfriamento espiritual, ele não vem de uma maneira brusca, ele não vem de uma maneira súbita, de uma hora para outra. O esfriamento espiritual vem de uma maneira lenta, a gente vai se esfriando gradativamente, são pequenas decisões no dia a dia que vão se somando e vão resultando na perda desse fervor espiritual. São pequenas concessões ao pecado, é uma displicência aqui com aquilo que é básico na vida cristã, por exemplo, a vida diária de comunhão, de oração, de leitura da palavra, de congregar com os irmãos, e nós vamos então com isso numa descendente gradativa nos esfriando. E nós vamos ver isso muito perfeitamente aqui nesse texto. Considerando aquilo que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Como nós podemos perder o fervor? Quais foram as obras de Laodiceia que Jesus conhecia que indicavam que aquela igreja perdera a sua paixão por Cristo? Alguns sinais aí. Primeiro sinal de esfriamento espiritual, ou aquilo que me leva a um esfriamento espiritual de uma forma gradativa, é começar a viver uma vida dupla, uma vida em duplicidade. Hoje eu estava lendo uma matéria sobre navios, pessoas que trabalham em cruzeiros, esses navios. E é interessante que lá, as pessoas que trabalham nesses cruzeiros, elas disseram uma coisa bem interessante e uma coisa triste ao mesmo tempo. Elas disseram assim que as pessoas que trabalham nesses navios, não são todas as pessoas, obviamente, mas um grande número, elas têm uma vida dupla. Elas têm família lá na terra delas, mas dentro do navio elas vivem uma outra vida, um outro relacionamento, novas atitudes, homens que dizem que são homens, onde eles vivem, dentro do navio já não são tão homens assim, aqueles que são casados dentro do navio é uma farra, já tem outros relacionamentos, duplicidade de vida, falsidade de vida. Isso pode acontecer na vida de um cristão, não necessariamente viver como essas pessoas num navio, mas é possível começar a viver uma vida com coração dobre, uma vida dupla no sentido de querer andar com Deus ao mesmo tempo abraçado com as trevas. É o que nós vemos aí em Apocalipse 3, a partir do versículo 15, quando Jesus diz que aquela igreja não era fria nem quente, melhor se fosse fria ou quente, porque ela era morna, não era fria nem quente, o Senhor vomitaria aquela igreja de sua boca. E para nós entendermos melhor o que Jesus diz aí, Jesus está falando sobre mistura. Querer uma vida com Deus ao mesmo tempo misturado com as coisas que desagradam a Deus. Esse tipo de situação esfria a nossa vida e é reprovável aos olhos de Deus. Para a gente entender um pouco melhor o que Jesus fala sobre águas frias, quentes e mornas, nós precisamos compreender o contexto histórico e geográfico ali que envolvia a cidade de Laodiceia, bem como os irmãos que residiam naquela cidade. A cidade de Laodiceia fazia parte
de um triângulo de cidades, onde estava também a cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis. Então eram 3 cidades próximas, conhecidas pelas águas daquelas cidades. Existia a cidade de Hierápolis, era uma cidade que ficava a pouca distância de Laodiceia, e era uma cidade que tinha águas térmicas, águas termais, águas quentes, onde as pessoas iam ali para os banhos, pessoas de todas as regiões iam ali tomar banhos, e também eram águas consideradas medicinais. As pessoas iam ali para um tempo de terapia naquelas águas. E então ali em Hierápolis havia esse centro de águas aquecidas. Aqui é uma foto que eu e minha esposa nós tiramos quando nós tivemos a oportunidade que Deus nos deu para irmos ali para a Turquia, e nós fomos ali na cidade de Hierápolis, Laodiceia, tudo. E essa é uma foto de uma montanha onde havia então as termas, as águas quentes de Hierápolis. Era uma montanha chamada de Pamukkale, que significa montanha de algodão, porque ela parece uma montanha de algodão, ela é de calcário e várias piscinas naturais. As pessoas entravam ali e até hoje fazem isso para tratamento terapêutico e também para o banho naquelas águas quentes. Também havia ali perto de Laodiceia a cidade de Colossos, e a cidade de Colossos ela era conhecida por suas águas frias, frescas, minerais, puras, potáveis, ou seja, águas apropriadas para beber. Nada mais gostoso depois de um dia de calor você encontrar ali uma fonte com aquela água gelada, aquela água gostosa, aquela água pura, para saciar a sua sede e para te refrescar num tempo de calor. Já a cidade de Laodiceia era uma cidade que tinha águas mornas. Não era uma cidade que tinha águas quentes, que nem a cidade de Hierápolis. Hierápolis parecia uma Caldas Novas, uma cidade de Olímpia aqui perto. E não era também uma cidade com águas puras, águas frias, como a cidade de Colossos. Laodiceia tinha águas misturadas, águas que vinham em aquedutos de Laodiceia e de Colossos e se misturavam, formavam uma água morna e com algumas substâncias pelo caminho que tornavam aquelas águas intragáveis, águas que não eram apropriadas para o consumo. E se dizia que as águas mornas de Laodiceia causavam em quem bebia náuseas, ânsia de vômito. Por isso Jesus usa essas figuras, porque era algo que aquelas pessoas da igreja de Laodiceia estavam habituadas. Elas sabiam o que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava usando esse contexto para falar de coisas espirituais. Nós podemos entender que o frio aí, nesse contexto, nesse entendimento, dessa metáfora, seria aquela pessoa que não é cristã, que não é convertida. Ela não teve ainda o encontro com o Senhor. É como se fosse uma água fria. Não teve o encontro com o Salvador. Águas quentes aí, que Jesus extrai então essa metáfora da cidade de Hierápolis. Águas quentes seria aquele que já foi salvo, aquele que anda com Deus e aquele que tem a sua espiritualidade fervorosa, fiel ao Senhor, caminha com Jesus Cristo, está cheio de amor e de paixão pelo Senhor. O morno aí seria o cristão que tenta pisar com um pé no barco de Jesus e com outro pé no barco das trevas. Ou aquele que quer misturar as coisas. A vida com Deus misturada com a cultura mundana. É misturar a fé cristã, a espiritualidade cristã com um pensamento que não agrada a Deus que está lá fora. Um comportamento cristão ao mesmo tempo misturado com uma conduta não cristã. É um morno. Ele não é frio, ele não é quente, ele é morno, ele é misturado. E tem muita gente andando assim nas igrejas.
essa duplicidade de vida, essa mistura, esse dualismo, esse coração dobre. No domingo, louvor, adoração, uma pseudo-aparente santidade, uma forma de cumprimentar diferente, né, os irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma certa aparência de piedade, mas durante a semana, com a vida totalmente afetada pela cultura mundana, chafurdada no lamaçal do pecado, fazendo a vontade da carne e do diabo, a vida lá fora no dia a dia, mais se assemelhando à vida dos não cristãos do que à vida de um verdadeiro cristão. Existe uma frase do grande pastor D.I. Packer que ele diz o seguinte: é lamentável ver um cristão que se diz estar indo em direção ao céu, vivendo como alguém que está indo em direção ao inferno. É uma contradição. Eu não posso ser um cristão verdadeiro, mas com uma vida misturada. Querer agradar a dois senhores não é possível. Ou eu agrado o Senhor Jesus Cristo, ou agrado a minha carne e o mundo, o diabo. Vivemos numa época de cristãos ateus. O que são os cristãos ateus? São aqueles que se dizem crer em Deus, mas vivem como se Deus não existisse no dia a dia. A vida não é coerente com o discurso do Evangelho. Isso não agrada o Senhor. Pelo contrário, é alvo da reprovação de Deus. É um tipo de vida misturada com o mundanismo que vai causar náusea, ânsia de vômito no Senhor. Isso pode ser muito interessante para a gente não arrumar problema lá fora, com as pessoas que não conhecem a Deus. Mas diante do Senhor, o Senhor não aceita esse tipo de vida cristã misturado, amando o mundo e amando o Senhor Jesus Cristo ao mesmo tempo. Como anda a nossa vida cristã? Será que temos sido pessoas frias, que ainda precisam de Jesus, de encontro com Cristo, quentes, fervorosas ou mornas? Como está a sua vida? Quando eu começo a deixar o mundanismo, a cultura lá fora das trevas, influenciar o meu modo de viver, o meu coração, o meu pensamento, aquilo entra como um gelo na minha espiritualidade e vai me esfriando no compromisso e no relacionamento com Jesus. Uma outra lição que nós aprendemos aí, um outro sinal de esfriamento naquela igreja, e que a gente precisa tomar cuidado, porque isso pode acontecer conosco, ninguém está isento de um momento de esfriamento espiritual. Todos nós podemos passar, pastores, diáconos, líderes, professores ou membros de igrejas, todos nós podemos enfrentar momentos, períodos de esfriamento. E essa é uma das causas muito fortes que tem levado muitos de nós ao esfriamento da nossa vida cristã. Que é o quê? A indiferença na comunhão e para com o senhorio de Jesus Cristo. A indiferença na comunhão com Jesus e a indiferença para com o senhorio de Cristo. Esse texto, ele fala no versículo 20, o Senhor Jesus Cristo, dizendo à igreja de Laodiceia as seguintes palavras: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É uma cena impressionante nós imaginarmos o que está sendo dito aí. Automaticamente vem à nossa mente uma figura quando nós lemos esse verso. Nós imaginamos Jesus para o lado de fora da vida daquela igreja. É impressionante essa cena porque é exatamente isso que estava acontecendo com a vida daqueles cristãos em Laodiceia e que pode estar acontecendo na nossa vida aqui.
Jesus estava do lado de fora da vida daqueles irmãos, daquela igreja. Era como se aqueles irmãos tivessem dito para Jesus o seguinte: olha, Senhor, de domingo, aqui dentro do templo da nossa igreja, é muito bom estar na Tua presença, cantar louvores, fazer uma oração ou outra, ouvir a Tua palavra, mas aí, quando a gente estivesse saindo daqui, Jesus vindo atrás de nós, a gente dissesse para Jesus: Jesus, para aí, fica aí dentro, fica dentro aqui do templo. O meu compromisso, a minha relação contigo se resume, ou quero que se resuma ao domingo, ao culto e ao templo. Porque da calçada para lá, durante a semana, o Senhor meio que me atrapalha. Me deixa viver, Senhor. O Senhor fica aqui dentro. Eu vivo essa religião dominical, mas lá fora, a minha vida é a parte do Senhor. Lá fora, o Senhor fica de fora da minha vida, entendeu, Jesus? A minha sexualidade, Jesus, quem cuida sou eu. O Senhor está fora disso. Tudo bem, Senhor? Fica aqui dentro do templo. Lá fora, deixa que eu vivo a minha sexualidade do jeito que eu quero. O meu namoro, Jesus, não entra aqui, não. Deixa que eu vivo o meu namoro da maneira que eu bem entender. O Senhor fica de fora disso. Os negócios, não, Senhor. Jesus, negócios à parte. Deixa que eu lido com os negócios como a cultura lida, o jeitinho brasileiro lida. Planos, escolhas, decisões, não, Senhor. Deixa que eu escolho do meu jeito, segundo o meu próprio coração e entendimento. Vai que o Senhor me guia para caminhos que eu não esperava. Deixa que eu assuma aqui o controle, a direção do carro da minha vida. Então, Jesus, a minha palavra para o Senhor é: fica de fora da minha vida. Eu quero o Senhor como um pronto-socorro. Se eu precisar, se estiver doendo alguma coisa na minha vida, se eu estiver doente, se eu estiver machucado, então eu vou até o Senhor. Mas é só até aí. Porque o restante da minha vida, como ser pai, como ser marido, como ser esposo, o meu casamento, Jesus, não precisa entrar na minha casa, não precisa dizer como que eu tenho que viver, porque aqui eu resolvo. Quando eu precisar de um Papai Noel, eu corro para o Senhor para conseguir presentes, as bênçãos que eu quero. Agora, para ser Senhor da minha vida, eu mesmo sou. O Senhor está fora. Eu estou aqui floreando, trazendo aqui o entendimento, porque é exatamente isso que aconteceu na igreja de Laodiceia. Eles assumiram um estilo de vida onde o Senhor Jesus Cristo ficou de fora da vida deles. Eles disseram um não ao senhorio de Cristo. Jesus era salvador deles, mas Jesus não era na prática o Senhor da vida deles. E tem muito crente assim, que tem Jesus como salvador, mas não tem Jesus como Senhor, o dono, o comandante, aquele que dá as ordens, aquele que dá as diretrizes. A vida não é centrada nele, mas nos prazeres pessoais, no ego, nos seus próprios desejos. É uma dicotomia entre vida religiosa, o sagrado e o secular. Então, eu me envolvo com Jesus no ambiente do sagrado, no templo, no domingo, aqui no contexto onde nós estamos hoje. No secular, ali fora, cuido eu. É a secularização, é quando as pessoas vão tirando Deus do seu dia a dia, da sua vida. Aquela igreja deixou o Senhor de fora da sua vida. A pergunta é: o Senhor tem sido o Senhor da nossa vida? Quem comanda a nossa vida? É Jesus Cristo. A gente às vezes pode se enganar achando que estamos agradando a Deus, mas Jesus está lá do lado de fora da nossa vida. O Evangelho não está atuando em todas as áreas. Só no que diz respeito ao encontro dominical.
Mas no dia a dia, o Evangelho não está influenciando a minha vida, me transformando. Jesus não está sendo o centro da minha vida. Queridos, façamos uma reflexão sincera nessa noite. De que lado Jesus está na nossa vida? Do lado de dentro, no sentido de reinar no trono do nosso coração? Ou dentro do meu coração tem um trono onde está o meu próprio ego? Jesus fica de fora de uma igreja, da vida de cristãos, quando os cristãos não colocam Jesus como Senhor de suas vidas. E uma outra razão aqui de Jesus estar do lado de fora da vida daqueles crentes era também a fraca comunhão daquela igreja com Jesus. No dia a dia não tinha vida de oração mais, não tinha comunhão. Jesus é uma pessoa, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa. E nós nos relacionamos com Ele. E a ideia aí é que aquela igreja, que era uma igreja rica, e o texto diz isso, vocês dizem, vocês são ricos, mas Jesus diz, eis que te digo que você é pobre. Por quê? Era uma igreja que tinha riqueza, a cidade de Laodiceia era uma cidade rica, era um centro bancário, se você quisesse investir em alguma coisa, você ia para Laodiceia, e a igreja refletia a cidade, então era uma igreja provavelmente com muito dinheiro, e o problema não é dinheiro, pelo contrário, se você quiser me ofertar, não tem problema nenhum, né, para a Jordânia também, lá para Moçambique, não tem problema o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, e quando o dinheiro se torna centro da nossa vida. E é provável que o materialismo era muito grande naquela igreja, que aquela igreja se esquecia de Jesus para ficar correndo só atrás de coisas materiais, e não dedicava um tempo no dia a dia para se relacionar com Jesus. Vida de oração, não tinha isso. Para que oração? A gente tem tudo, temos dinheiro, a gente não precisa disso. É o que o texto diz, não sou eu que estou dizendo. Jesus diz, vocês dizem que vocês têm tudo e que não precisa de mais nada. Jesus diz, mas vocês são pobres. Pobres em que sentido? Espiritual, porque eles não estavam nutrindo a vida deles com a presença de Jesus no dia a dia. Quando eu não me relaciono com Deus, não leio uma Bíblia dia a dia, quando eu não oro, quando eu não tenho um culto na minha vida no dia a dia, eu vou me esfriando espiritualmente. Uma pessoa que se esfria espiritualmente, ela vai abrindo mão de um tempo de devocional, de um tempo com Deus. E a presença dEle, é a palavra dEle, é a vida de oração que aquecem a nossa espiritualidade. Se eu tiro isso da minha vida e dependo só do domingo, eu vou me esfriando. Domingo é um plus, mas é a manutenção do dia a dia, é como comida na casa da mãe de domingo, na casa da sogra, né? Pelo menos no meu caso, quando eu vou na minha mãe ou na minha sogra, a gente reveza domingo, é o banquete, mas ali se eu comer aquele tipo de comida dia a dia, meu Deus, né? Eu explodo. É no dia a dia a gente vai fazendo uma manutenção, porque também se não comer, passa fome, se depender de comer só de domingo. Culto é importante, mas o dia a dia na comunhão com o Senhor é o que faz a diferença. Você tem andado com Jesus, Ele tem sido o seu amigo, no sentido de você se relacionar com Ele. Talvez pessoas aqui estão ouvindo isso pela primeira vez. Eu achei que ser cristão era só vir na igreja de domingo, mas estou entendendo que não é bem assim. Não é bem assim. Quer dizer, não é assim. É vir, congregar, mas é muito mais do que isso. É ter Jesus como Senhor da sua vida. É ter Jesus como seu melhor amigo. Isso significa orar, falar com Ele. A oração é isso. Ouvir a voz dEle no dia a dia, pela sua palavra. Estar em comunhão com Ele. Separar um tempo, 10 minutos, meia hora, 1 hora por dia para você ter comunhão com o Senhor, deixar Netflix, deixar celulares, redes sociais e priorizar aquilo que tem maior prioridade, que é o relacionamento com o Senhor. Tem uma história envolvendo esse quadro, essa é uma famosa pintura de um artista chamado Roman Hunt, e ele retratou essa imagem de Jesus na porta, pensando ali na igreja de Laodiceia, batendo na porta, chamando aquela igreja. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e farei ali a ceia
com essa pessoa. Então, nós percebemos nessa pintura algumas coisas interessantes, matos aqui fora, enfim, cresceram aqui. E não tem maçaneta. Mato significa que aquelas pessoas, aquela igreja, já fazia algum tempo que estava assim. Aquelas pessoas, aquela igreja já fazia um tempo que estava enfraquecida no relacionamento com o Senhor. E a pergunta é, como anda o nosso relacionamento com Jesus? Qual foi a última vez que durante a semana eu abri uma Bíblia, eu fiz oração, eu tirei um tempo com o Senhor? De repente faz tanto tempo que o mato até cresceu nessa porta. E um outro detalhe interessante é que essa porta é retratada sem uma maçaneta do lado de fora. Porque a ideia é que a maçaneta aí do quadro, o artista disse que está do lado de dentro, que é a pessoa lá de dentro que tem que abrir a porta, para Jesus voltar a ser o Senhor, o centro da vida, o grande amigo. Certo dia, um homem levou o seu filho pequeno para ver esse quadro, numa dessas galerias de artes. E o menino ficou ali pensando, o filho daquele homem, olhando aquele quadro, pensando naquela imagem. Ele disse assim para o pai dele: pai, por que ninguém abre a porta para Jesus? Jesus está na porta, ele está batendo e a impressão que dá é que ninguém sai. Por que deixaram Jesus do lado de fora, deixaram Jesus batendo e ninguém sai? Aí o pai do menino disse o seguinte: olha, as pessoas não saem porque elas estão muito ocupadas lá no quartinho dos fundos da vida delas. E Jesus está batendo dia a dia: venha cear comigo, venha ter comunhão comigo, venha provar da minha presença, venha provar da minha alegria, venha se nutrir da minha graça, mas as pessoas estão ocupadas com o quartinho do fundo, elas estão ocupadas com aquilo que tem menos importância em comparação àquilo que tem maior importância, que é a pessoa de Cristo em nossa vida. E Jesus o tempo todo está ali chamando, mas temos deixado Ele de escanteio, uma indiferença para com Ele. Isso vai esfriando a nossa vida espiritual. Por ser indiferente ao senhorio de Cristo e à comunhão com Cristo no dia a dia, Jesus ficou do lado de fora da vida daquela igreja. A pergunta é, que lado que Ele está na nossa vida? Seguindo em frente, qual que é o caminho da renovação para uma igreja como essa? Uma igreja que deixou Jesus do lado de fora, se esfriou, uma vida dupla, misturada com o mundanismo, que perdeu a sua vitalidade, a sua paixão por Jesus, a sua força espiritual. Como renovar o vigor espiritual? Qual é a graça de Deus para nós nesse momento? Nós encontramos no texto que Jesus, no versículo 19, ele diz para aquela igreja se arrepender, ser diligente, ou seja, deixar essa vida de frieza, voltar a ter uma vida, um estilo de vida que realmente tem o Senhor como centro da vida e de comunhão com o Senhor. A gente acostuma a ouvir mensagem dominicalmente e muitas vezes a vida da gente não muda, sabe por quê? Porque a gente só se acostuma a escutar. Mas muitas vezes a gente vai perdendo aquela sensibilidade ou aquela busca em aplicarmos as verdades que nós ouvimos de Deus no nosso dia a dia. Jesus está chamando aquela igreja agora não só para ouvir o que Ele vai falar sobre renovação do fervor espiritual, mas praticar, colocar em prática. Porque a prática dessas coisas que nós vamos ver agora rapidamente é o que revitalizaria aquela igreja. É o que renovaria o fervor daquela igreja. E se você precisa de renovação da sua espiritualidade, presta muita atenção agora. Jesus diz: seu fervor pode ser renovado. É o que nós encontramos aí nas entrelinhas nesse texto. Quando nós observamos Jesus vindo ao encontro daquela igreja para trazer àquela igreja um novo tempo. Um tempo de renovação. E o que você precisa fazer diante de Jesus para que o seu fervor espiritual seja renovado? Primeiro, decida se enriquecer espiritualmente.
Jesus disse para aquela igreja: vocês dizem que são ricos, são materiais ou materialmente, mas vocês estão pobres espiritualmente porque vocês não têm andado comigo. Sou eu que enriqueço espiritualmente a vida de alguém, é a minha presença que torna alguém rico. Por isso Jesus diz: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Ou seja, voltem a ter um tempo comigo, a priorizarem as minhas coisas, a minha presença na vida de vocês, a leitura da palavra, a vida de oração, que é o básico da vida cristã, meus irmãos, que talvez muitos de nós estejam deixando de lado. Você pode se enriquecer espiritualmente. Decida a ser alguém não fraco espiritualmente, frio, mas quente, rico na fé. Decida se dedicar a uma vida de santidade. Se tem algo na sua vida que precisa ser tirado, se tem algo na sua vida que tem desagradado ao Senhor, hoje, nessa noite, tenha uma atitude realmente responsável, sincera, resoluta diante do Senhor. E diga para Deus: Deus me perdoa, Deus me purifica, Deus, eu quero deixar essa prática que tem desagradado o Senhor e tem apagado o teu espírito em mim, tem me esfriado espiritualmente, porque se tem alguma coisa em potencial para esfriar um crente, é um negócio chamado pecado. Quando o crente fica obstinado em rebeldia no pecado, mesmo sabendo que aquilo desagrada ao Senhor, mas ele insiste no erro, o Senhor exorta, mas ele continua no seu caminho torto. Isso é um iceberg que vem gelar a nossa espiritualidade. Se eu quero lidar com a renovação da minha espiritualidade, do meu fervor, eu tenho que ter uma atitude concreta, verdadeira, em relação ao pecado. A cidade de Laodiceia era uma cidade conhecida por suas confecções, era uma cidade da moda, onde haviam desfiles como se fosse Fashion Week, como se fosse Milão, Nova York, Paris daquele tempo. Talvez aquela igreja era uma igreja de pessoas muito bem vestidas, talvez um desfile de moda nas igrejas ali, ou naquela igreja de Laodiceia. Mas Jesus, ele diz o seguinte: olha, vocês podem estar bem vestidos por fora, mas a vida de vocês não tem sido aquilo que tem que ser. Não tem sido uma vida de santidade, de separação do pecado. Não tem lidado com o pecado como deveria, por isso eu tenho uma roupa melhor. Eu dou um conselho: vistam roupas brancas para cobrir essa vergonha, essa nudez. Porque a gente pensa que está pecando de uma forma escondida muitas vezes, pecados secretos, mas diante de Deus está tudo escancarado. E o pecado, quando descoberto, ele traz vergonha, ele traz destruição, ruína. Jesus não quer isso para nós. O Senhor tem aquilo que de repente nós precisamos: purificação, perdão. Busque Ele nesse tempo aqui, nessa noite. Decida fazer um autoexame. Dia de ceia, Paulo fala em 1 Coríntios 11, no contexto da ceia do Senhor, ele fala assim: antes de participar da ceia, examine-se a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Porque a gente não para avaliar nossa vida espiritual, a gente vai se enganando e vai fazendo coisas entendendo que está tudo bem. A gente vem domingo após domingo na igreja e não faz um autoexame, não pede para Deus: Deus, que o teu Espírito sonde o meu coração e que o Senhor me mostre se eu estou agradando o Senhor ou não. E a gente vai levando. É a teologia do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente não para se colocar diante de Deus de uma maneira sincera. Deus, como está a minha vida diante do Senhor? O Senhor se agrada de mim? Será que tem algo que precisa ser mudado no meu viver? Jesus, ele disse no texto: compre colírio de mim, enxerguem a vida de vocês como eu enxergo. A cidade de Laodiceia era um centro de medicina, principalmente na área da oftalmologia. Então, existia ali um pó frígio que era usado como colírio. E era muito famoso ali, que trazia cura para inflamações nos olhos. E Jesus está usando esse contexto da cidade de Laodiceia, dizendo: tem um colírio que todo crente precisa usar.
que é um discernimento que eu dou, para que cada um se enxergue, se tem me agradado ou não. Peça a Deus nessa noite, Deus, me ajude, que eu consiga fazer um exame e que pecados ocultos sejam revelados para mim, para que eu possa lidar com eles, confessá-los, pedir o teu perdão. Deus, me faça enxergar em que áreas da minha vida eu não estou fazendo a tua vontade. O que eu tenho que deixar na minha vida? Palavrão, pornografia, ira explosiva, mágoa. O que é, Senhor, que tem impedido a minha vida de crescer espiritualmente, tem esfriado o meu coração na tua presença? E decida buscar renovação da sua comunhão com Cristo. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Volte a se relacionar com Jesus no dia a dia. Amanhã, segunda-feira, terça, durante a semana, tempo de oração, de Bíblia. Se Jesus está batendo na porta do seu coração, abra sua vida para Ele, se relacione com Ele, deixe Ele entrar. Esse texto não é para o crente, aliás, esse texto não é para o não crente. Tem muita gente que usa esse versículo para uma pessoa não convertida, para apelo em evangelismo, mas esse texto não está sendo falado para não crentes, mas para a igreja. Uma igreja que deixou Jesus do lado de fora, uma igreja que não queria ter comunhão com Jesus. Você vai renovar o seu fervor espiritual se você voltar a andar com Jesus, a ter Jesus como seu melhor amigo, a se relacionar com Ele, através da oração e da palavra. Quando diz aí cear, eu entrarei na casa, vou cear com Ele, Ele comigo. A ideia da refeição, e refeição naquele tempo era um símbolo de intimidade. Alguém fazia uma refeição e abria a porta da casa, e quando uma pessoa entrava naquela casa, aquela pessoa então conhecia o interior daquela casa e era tida como uma pessoa íntima do dono, do anfitrião daquela casa. Jesus está chamando você para ser íntimo dele, para não ter uma vida espiritual superficial, mas íntima do Senhor. Esse é um símbolo também de nutrição, cear, comer, nutrir, volte a nutrir a sua alma com a palavra de Deus. E é um símbolo também de reconciliação. Quando alguém naquele tempo queria se reconciliar com uma outra pessoa que estava rompido, convidava para um jantar, para um almoço, abria sua casa e fazia um jantar e oferecia como um sinal de reconciliação com a outra pessoa. As pessoas comiam juntas e então ali elas decretavam o fim de um litígio, um fim de um relacionamento que estava rompido. Jesus diz para você, olha, que tal você abrir o seu coração de volta para mim e se reconciliar comigo, porque eu estou fora da sua vida. É interessante esse texto que Jesus é duro com a igreja, mas ao mesmo tempo Jesus é gracioso. Porque aqui pessoas que desistiram de andar com Jesus, foram indiferentes com Jesus, não tinham Jesus mais como Senhor de suas vidas, muito menos comunhão com Jesus, mas Jesus insistia, estava insistindo, batendo naquelas vidas. Voltem para mim, voltem a andar comigo, voltem para mim. Na sua graça o Senhor não desiste daqueles que desistem dEle. Esse é o amor de Deus. Você pode ter desistido do Senhor na prática, talvez num momento da sua vida, mas saiba de uma coisa, o Senhor está sempre na porta do seu coração, está sempre na sua vida, está sempre te chamando para Ele de volta, porque Ele é o Deus da graça que morreu por nós para nos salvar, mas Ele não quer só nos salvar, nos levar para o céu, Ele quer que nós andemos com Ele, experimentemos da sua presença e da sua graça bendita. Será que você não precisa voltar para o Senhor nessa noite? Eu não estou falando vir em igreja, falando andar com o Senhor, comunhão e ter o Senhor como dono da sua história, da sua vida. E finalmente, a recompensa. Jesus diz, eu tenho uma recompensa para vocês. Vocês vão se assentar comigo no trono, assim como eu assentei no trono do meu Pai. A recompensa aí será cumprida na eternidade. O Pai concedeu ao Filho o direito de reinar ao seu lado, e o Filho de Deus, que é Jesus Cristo o Messias, vai conceder também o direito de nós reinarmos com Cristo. A ideia aí é o seguinte, aqueles que tiverem Jesus
no trono do seu coração, reinando hoje aqui na terra em suas vidas, reinarão com Jesus quando a pátria do reino eterno se manifestar. Quem tiver Cristo como o Senhor de sua vida hoje, como o Rei da sua existência hoje, reinará com Jesus quando o Senhor voltar e consumar o seu reino eternamente. Mas Ele quer que nós entreguemos o nosso coração hoje, para Ele reinar em nós. Estou falando de salvação, estou falando de uma vida rendida a Jesus, uma vida entregue a Cristo, de comunhão, de amizade, de relacionamento, e ter o Senhor como dono da nossa vida.